De Monteiro Lobato, A Facada Imortal. Conto publicado em 1942. Todos os tratados de xadrez descrevem a célebre partida jogada por Philidor no século XVIII, a mais romântica que os anais enxadrísticos mencionam. Tão sábia foi, tão imprevista e audaciosa que recebeu o nome de Partida Imortal. Embora depois dela se jogassem pelo mundo milhões de partidas de xadrez, nenhuma ofuscou a obra-prima do famoso François-André Danica Philidor. Também a facada do Indalício Araribóia, um saudoso amigo morto, se vem perpetuando nos anais da alta malandragem como a La Gioconda do gênero, ou como está admitido nas rodas técnicas, a facada imortal. Indalício foi positivamente o Philidor dos faquistas. Lembro-me bem, era um rapaz lindo, de olhos azuis e voz suavíssima. As palavras vinham-lhe como pêssegos embrulhados em paina e sabiamente camaralentadas, porque, dizia ele, o homem que fala depressa é um perdulário, que deita fora o melhor ouro da sua herança. Ninguém dá atento ao que esse homem diz, porque quod abundant nocet. Se não valorizamos nós mesmos as nossas palavras, como pretendermos que os outros as prezem? Meu mestre nesse ponto foi o general Pinheiro Machado, num discurso que lhe ouvi certa vez. Que astuciosa e bem calculada lentidão! Entre uma palavra e outra, o Pinheiro punha um intervalo de segundos, como se sua boca estivesse perdigotando pérolas, e a assistência o ouvia com religiosa unção, absorvendo como pérolas o que, como pérolas, era emitido. Substantivos, adjetivos, verbos, advérbios e conjunções caíam sobre os ouvintes como seixos lançados à lagoa. E antes que cada um chegasse bem lá no fundo, o general não soltava outro, cacetíssimo, mas de alta eficiência. Foi ele então o teu mestre na arte de falar valorizadamente? Não, nasci sonolento. O Pinheiro apenas me abriu os olhos quanto ao valor monetário do dom que a natureza me dera. Depois de ouvir esse seu discurso, é que passei a dedicar-me à nobre arte de fazer com os homens o que fazia Moisés nas rochas do deserto: fazê-los sangrar. Exatamente. Vi que se somasse minha natural lentidão do falar com alguma psicologia vienense, Freud, Adler, o dinheiro dos homens me atenderia como as galinhas atendem ao quit-quit das donas de casa. Para cada bolso há uma chave Alli. Minha técnica se resume hoje em só abordar a vítima depois de descobrir a chave certa. E como consegue? Tenho minha álgebra. Considero os homens equações de terceiro grau. Equações psicológicas, está claro. Estudo-os, deduzo, concluo e esfaqueio com precisão praticamente absoluta. O mordedor comum é um ser indecoroso, digno do desprezo que lhe dá a sociedade. Pedincha, implora. Apenas desenvolve sem a menor preocupação estética o surrado cantochão do mendigo. Uma esmolinha pelo amor de Deus. Comigo não. Assumi essa atitude, porque o pedir é uma atitude na vida. Primeiro por esporte, depois com o fito de reabilitar uma das mais velhas profissões humanas. Realmente, a intenção é nobilíssima. Indalício raciocinara a mordedura ao ponto da sublimação. Citava filósofos gregos, mobilizava músicos de fama. Les, Mozart, Debussy, dizia ele,
nobilitaram essa coisa comum chamada som, a força de harmonizá-lo de certo modo. O escultor nobilitará até um paralelepípedo de rua, se lhe der forma estética. Por que não nobilitaria eu o deprimentíssimo ato de pedir? Quando lanço a minha facada, sempre depois de sérios estudos, a vítima não me dá o seu dinheiro, apenas paga a finíssima demonstração técnica com que o tonteio. Paga-me a facada do mesmo modo que o amador da pintura paga o arranjo de tintas que o pintor faz sobre uma estopa, um quadrado de papelão, uma relíssima tábua. O faquista comum, notem, nada dá em troca do miserável dinheirinho que tira. Eu dou emoções gratíssimas à sensibilidade das criaturas finas. Minha vítima tem que ser fina. O simples fato da minha escolha já é um honroso diploma, porque nunca me desonrei em esfaquear criaturas vulgares, de alma grosseira. Só procuro gente na altura de compreender as sutilezas das paisagens de Corot ou dos versos de Verlaine. Como se requintava a formosura do Indalício nos momentos em que discorria assim. Envolvia-o a aura dos predestinados, dos apóstolos que se sacrificam para aumentar de alguma coisa a beleza do mundo. De sua barba loura a Cristo escapavam os suaves reflexos de Cendré. As frases fluíam-lhe da boca de fino desenho, como óleo ou mel escorre de uma ânfora grega, suavemente inclinada. Suas palavras traziam patins aos pés. Tudo no Indalício eram mancais de esferas. Talvez o ajudasse a circunstância de ser surdinho. Isso de não ouvir bem põe veludos em certas pessoas. Dá-lhes um macio de violoncelo. Como não se distraem com a vulgaridade dos sons que todos nós normalmente ouvimos, atentam mais em si próprios, ouvem-se mais, concentram-se. Nosso costume naquele tempo era reunir-nos todas as noites no velho café Guarani com Y grego. A reforma ortográfica ainda dormia no calcanhar do Medeiros de Albuquerque. Ficávamos ali horas trabalhando para a Antártica e comentando as proezas de cada um. Rodinha muito interessante e vária, cada um com a sua mania, a sua arte ou a sua tara. Ligava-nos apenas uma coisa, o pendor comum pelas finuras mentais em qualquer campo que fosse. Literatura, perfidia, oposição ao governo, arte de viver, amor. Um deles era absolutamente ladrão, desses que a sociedade trancafia. Mas que ladrão engraçado! Estou hoje convencido de que roubava unicamente com um fim: deslumbrar a rodinha com a primorosa estilização das proezas. Outro era bêbado profissional, e talvez pela mesma razão, informar a roda sobre o que é a vida do clã de adoradores do álcool que passam a vida nas botecas. Outro era o Indalício. E antes, Indalício, que é que fazias? Ah, perdi o tempo numa escola do Rio como professor de meninos. Nada mais desinteressante. Fugi, farto e refarto. Odeio qualquer atividade vazia, dessa emoção da caça que considero a coisa suprema da vida. Fomos caçadores durante milhões e milhões de anos, na nossa longuíssima fase de homens primitivos. A civilização agrícola é coisa de ontem, e por isso ainda espinoteiam com tanta vivacidade, dentro do nosso modernismo, os velhos instintos de caçador. Continuamos os caçadores que éramos, apenas mudando de caça. Como nessas cidades de hoje não existem aqueles ursos espelos que no período das cavernas nós caçávamos ou nos caçavam,
Matamos a sede do instinto com as amáveis cacinhas da civilização. Uns caçam meninas bonitas, outros caçam negócios, outros caçam imagens e rimas. O Breno Ferraz caça boatos contra o governo. E eu, que caço? Perguntei. Antíteses, respondeu de pronto Indalício. Fazes contos e que é o conto senão uma antítese estilizada. Eu caço otários com a espingarda da psicologia. E como isso me dá para viver folgadamente, não quero outra profissão. Tenho prosperado. Calculo que nestes últimos 3 anos consegui remover do bolso alheio para o meu cerca de 200 contos de réis. Aquela revelação fez que o nosso respeito pelo Indalício aumentasse de 10 pontos. E sem abusar, continuou ele, sem forçar a nota, porque meu intento nunca foi acumular dinheiro. Em dando para o passadio a larga, está ótimo. O lucro maior que obtenho, entretanto, está na contenteza de alma, na paz da consciência. Coisas que nunca tive nos anos em que, como professor de educação moral, eu transmiti às inocentes crianças noções que hoje consideram absolutamente falsas. As nevralgias da minha consciência naquela época, quando provava nas aulas, com infames sofismas, que a linha reta é o caminho mais curto entre 2 pontos. Com o perpassado tempo, Indalício desprezou completamente as facadas simples, ou do primeiro grau, como dizia ele, isto é, as que apenas produzem dinheiro. Passou a interessar-se unicamente pelas que representavam soluções de problemas psicológicos e lhe davam, além do íntimo prazer da façanha, a mais pura glória ali na rodinha. Uma noite desenvolveu-nos o teorema do máximo. Sim, cada homem, em matéria de facada, tem o seu máximo. E o faquista que arranca 100.000 réis de um freguês cujo máximo é de 1 conto, lesa-se a si próprio, e ainda perturba a harmonia universal. Lesa-se em 900.000 réis e interfere na ordem pré-estabelecida do cosmos. Aqueles 900.000 réis estavam predestinados a mudarem-se de bolso naquele dia, naquela hora, por meio daqueles agentes. A inépcia do malfaquista perturba a predestinação dessa arte, criando uma ondulazinha de desarmonia que, até ser reabsorvida, contribui para o mal-estar do universo. Essa filosofia ouvimos-la no dia do seu grande deslize, quando o Indalício nos apareceu no Guarani, seriamente incomodado com a perturbação que essa sua mancada podia estar determinando na harmonia das esferas. Errei, disse ele. Meu assalto foi contra o Macedo, que, vocês sabem, é a maior vítima dos mordedores de São Paulo. Mas fui precipitado em minhas conclusões quanto ao seu máximo e dei-lhe um golpe de 2 contos apenas. A prontidão com que atendeu, reveladora de que estava ganhando 3, demonstrou-me da maneira mais evidente que o máximo do Macedo é de 5 contos. Perdi, pois, 3 contos. E o pior não está nisso, mas na desconfiança em que fiquei de mim mesmo. Estarei, por acaso, decaindo? Nada mais grotesco do que ferir em 80 ao otário cujo máximo é de 100. O bom atirador não gosta de acertar perto. Há de enfiar as balas exatinho no centro geométrico do alvo. Nesse dia foram necessários 10 chopes para abafar a inquietação do Indalício. E, ao recolher-nos, lá pela meia-noite, saí com ele a pretexto de consolá-lo, mas na realidade para impedi-lo de passar pelo viaduto. Mas afinal, descobri a aspirina adequada ao acaso. Só vejo um meio de ter restaurantes na confiança perdida, meu caro Indalício. Dares uma facada no Raul. Se o consegues, terá realizado a proeza suprema de tua vida. Que tal?
Os olhos do Indalício iluminaram-se como os do caçador que, depois de perder um coati, dá de frente com um precioso veado. E foi assim que teve início a construção da grande obra-prima do nosso saudoso Indalício, a Araribóia. O Raul, velho companheiro de roda, tinha-se, e era tido, como absolutamente imune a facadas. Rapaz de modestas posses, vivia de uns 400.000 réis mensalmente drenados do governo. Mas tratava-se bem, vestia-se com singular apuro, usava lindas gravatas de seda, bons sapatos. Para perpetuar semelhante proeza, entretanto, adquirira o hábito de não pôr fora dinheiro nenhum e hermeticamente fechar ao corpo a facadas, por mínimas que fossem. Recebido o ordenado no começo do mês, pagava as contas, as prestações, retinha os miúdos do bonde pronto. Ficava até o mês seguinte leve como um beija-flor. Em matéria de facadas, sua teoria sempre fora de negação absoluta. Morre quem quer, dizia ele. Eu, por exemplo, não sangrarei nunca, porque há de muito deliberei não sangrar. O mordedor pode atacar-me de qualquer lado, norte, sul, leste, oeste, a jusante ou a montante, e com o uso de todas as armas, inclusive as do arsenal do Indalício. Inútil. Não sangro, pelo simples fato de haver deliberado não sangrar. Além de que, por sistema, não ando com dinheiro no bolso. Indalício não ignorava a inexpunibilidade do Raul, mas como se tratasse de um companheiro de roda, nunca pensou em tirar o ponto a limpo. Minha sugestão naquele dia, porém, fê-lo mudar de ideia. A inexpugnabilidade do Raul entrou a irritá-lo como um intolerável desafio à sua genialidade. Sim, disse o Indalício, porque verdadeiramente imune a facadas não creio que haja ninguém no mundo. E se alguém, como Raul, faz essa ideia de si, é que nunca foi abordado por um verdadeiro mestre, um Balzac como eu. Hei de destruir a inexpugnabilidade do Raul. E se meu golpe vier a falhar, talvez até me suicide com a pistola de Vatel. Viver desonrado aos meus próprios olhos, nunca. Indalício pôs-se a estudar o Raul, a fim de descobrir-lhe o máximo. Sim, porque até no caso do Raul, aquele gênio insistia em ferir no máximo. 2 semanas depois, confessou-me com a habitual suavidade: o caso está resolvido. O Raul realmente jamais levou facada e considera-se em absoluto imune. Mas lá no fundo da alma, ou do inconsciente, está inscrito seu máximo, 5.000 réis. Tenho orgulho em revelar a minha descoberta. Raul considera-se inesfacável e jurou morrer sem a menor cicatriz no bolso. A sua consciência, portanto, não admite máximo nenhum, mas o máximo do Raul é de 5. Para chegar a essa conclusão, tive de insinuar-me nos desvãos de sua alma com a gásua do Freud. Só 5? Sim, só 5. E máximo absoluto. Se o Raul se psicanalizasse, descobriria, com assombro, que apesar das 2 juras de imunidade, a natureza o colocou na asa dos 5. E vai o nosso Balzac sujar-se com uma facada de 5.000 réis? Em que ficou a tua fixação do mínimo em 200? De fato, hoje não dou facadas de menos de 200, e me julgaria desonrado se me abaixasse a uma de 180. Mas o caso do Raul, especialíssimo, me força a abrir uma exceção. Vou esfaqueá-lo em 50.000 réis. Por que 50? Porque ontem, inopinadamente, a minha álgebra psicológica demonstrou que há possibilidade de um segundo máximo no Raul. Não de 5, como está inscrito no seu inconsciente, mas de 10 vezes isso, como consegui ler na aura desse inconsciente. No inconsciente do inconsciente, sim, na verdadeira estratosfera do inconsciente raulino. Mas só serei bem-sucedido se não errar na escolha
do momento mais favorável e se conseguir deixar em ponto de bala por meio da aplicação de diversas cocaínas psicológicas. Só quando Raul se sentir levitado, expandido, com a alma bem rarefeita, é que sangrará no máximo astral que eu descobri. Mais um mês gastou Indalício em estudos do Raul. Certificou-se do dia em que lhe pagavam no tesouro, do quanto lhe levavam as contas e prestações, e quanto costumava sobrar-lhe depois de satisfeitos todos os compromissos. E não há por aqui toda a série de preparos psicológicos, físicos, metapsíquicos, mecânicos e até gastronômicos a que o gênio do Indalício submeteu o Raul. Encheria páginas e páginas. Resumirei dizendo que o ataque em voo piqué só seria realizado depois do completo condicionamento da vítima por meio da sábia aplicação de todos os matadores. O nosso pobre Indalício faleceu sem saber que estava lançando os fundamentos do moderno totalitarismo. No dia 4 do mês seguinte, avisou-me da iminência do golpe. Vai ser amanhã, às 8 da noite, no Bar Barão, quando Raul cair na leve crise sentimental que lhe provocam certas passagens da Petite Chose de Daudet, recordadas entre a segunda e a terceira dose do meu vinho. Que vinho? Ah, um que eu descobri em estudos em Anima Nobile. Nele mesmo, a única vinhaça que, de mistura com Daudet do Petit Chose, deixa o Raul, durante meio minuto, sangrável no máximo astral. Vocês vão abrir a boca. Estou positivamente criando a minha obra-prima. Aparece amanhã no Guarani às 9 horas para ouvires o resto. No dia seguinte fui ao Guarani às 8 e já lá encontrei a roda. Pulos ao par dos desenvolvimentos da véspera e ficamos a comentar os prós e contras do que àquela hora estaria se passando no Bar Barão. Quase todos jogavam no Raul. Às 9 entrou Indalício. Suavemente, sentou-se. Então, perguntei. Sua resposta foi tirar do bolso e sacudir no ar uma nota nova de 50.000 réis. Fiz um trabalho preparatório perfeito demais para que me falhasse o golpe, disse ele. No momento decisivo, bastou-me um quit-quit dos mais simples. Os 50 fluíram do bolso do Raul para o meu, contentes, felizes, alegrinhos. O assombro da roda chegou ao auge. Era realmente escachante aquele prodígio. Maravilhoso, Indalício, mas põe isso em troco miúdo, pedimos. E ele contou. Nada mais simples. Depois do preparo do terreno, a técnica foi, entre a segunda e a terceira dose da vinhaça e o Daudet, ferir fundo nos 50. E o que eu esperava ocorreu. Ultra surpreso de haver no globo quem o avaliasse em 50.000 réis, a ele, que na intimidade trevosa do subconsciente só admitia o miserável máximo de 5. Raul deslumbrou-se. Raul perdeu o controle de si próprio. Sentiu-se levitado, rarefeito por dentro, estratosférico. E com os olhos emparvecidos, meteu a mão no bolso, sacou tudo quanto havia lá, exatamente essa nota, e entregou-ma, sonambúlico, num incoercível impulso de gratidão. Instantes depois voltava a si, corou como a romã, formalizou-se, e só não me agrediu porque a minha sábia fuga estratégica não lhe deu tempo. Maravilhamo-nos, sinceramente. Aquela hiale psicológica era talvez a única dos milhões de chaves existentes no universo, capaz de abrir a carteira do Raul para um faquista, e o tê-la descoberto e manejado com tanta segurança era coisa que, indiscutivelmente, vinha fechar com chave de ouro a gloriosa carreira do Indalício, como de fato fechou. Meses depois, a gripe espanhola de 1918 nos levava esse precioso e amável amigo.
Parabéns, Indalício, exclamei. Só a má-fé te negará o dom da genialidade. A partida imortal do grande Philidor já não está sem pendante no mundo. Criaste a facada imortal. Como ninguém da roda jogasse xadrez, todos me olharam perguntativamente. Mas não houve tempo para explicações. Vi entrando Raul, sentou-se, calado, contido, pediu uma caninha, sinal de rarefação no bolso. Ninguém disse nada. Esperamos que ele se abrisse. Indalício estava profundamente absorvido nos pingos e respingos de um correio da manhã sacado do bolso. Súbito veio-me uma infinita vontade de rir, e foi rindo que rompi o silêncio. Então, seu Raul, caiu, hein? Realmente desapontado, o querido Raul não achou a palavra chistosa. O espírito com que, em qualquer outra circunstância, comentaria um seu desazo qualquer. Limitou-se a sorrir amareladamente e a emitir um pois é, o mais desenchabido pois é ainda pronunciado no mundo. Tão desenchabido que o Indalício engasgou-se de rir, com o pingo que lia. A Facada Imortal, Monteiro Lobato, 1942.